gente, chegou a hora do nosso bate-papo. Paciente 50. Sabe quando a gente começa a sentir as pernas pesadas, umas dores nas panturrilhas, um inchaço, uma dor nos pés? Sabe que hora é essa? Hora de procurar um angiologista. E é sobre esses problemas que vão se agravando depois que a gente passa dos 50 que a gente vai conversar hoje com o Dr. Marcos Cunha Pessoa. É ele que vai explicar tudo pra gente, inclusive vai falar daquelas malditas varizes. Doutor Marcos, obrigada por estar aqui no nosso canal e explicar essas sensações horríveis aí que a gente às vezes costuma sentir. Isso pode ser problema relacionado à circulação? Agradeço bastante a oportunidade de poder participar desse bate-papo e já respondendo a sua pergunta, sim. As doenças circulatórias, né, contribuem com grande parte desses sintomas aí de dores nas pernas, de cansaço, né, e dentro das causas vasculares é uma das causas muito recorrente aí no consultório, né, nas queixas das pacientes. É hora de ir ao angiologista. E o que acontece quando a gente chega lá? Uma consulta vascular, uma avaliação vascular, ela é feita por pelo menos 3 fases aí. Você tem a fase da anamnese, em que o paciente é consultado da seguinte forma: é feito um questionamento sobre como começou esses sintomas, em que característica ele se apresenta, né? Em que momento do dia, em que situação que a pessoa sente os sintomas mais intensos, né? Depois dessa anamnese, em que a gente vê também todas as questões das comorbidades que possam estar presentes, também as outras doenças que o paciente possa ter, medicamentos que usa, né? Aí a gente faz um exame físico vascular. É um exame físico que o angiologista faz uma avaliação de como está o aspecto circulatório da perna. E depois dessa avaliação física, juntamente com essa anamnese, a gente pode partir, às vezes sim, às vezes não, para essa terceira fase, que a gente vai lançar mão de alguns exames complementares, né? E esses exames são feitos no próprio consultório, não? Alguns exames, sim, podem ser feitos no próprio consultório, né? Os exames mais comuns que a gente realiza no próprio consultório são o ecodoppler, né? Que é uma ecografia, um ultrassom vascular, né? Está presente aí no consultório. Também tem a avaliação com Doppler de ondas contínuas, que é um aparelho que a gente faz uma captura de som do fluxo, né, arterial e também, às vezes, do fluxo venoso também. Agora, esses nomes difíceis todos, isso aí é para quê, na verdade? A grande maioria das vezes não são sinais de alerta de uma doença crítica, de uma coisa assim, mas são doenças que pioram significativamente, às vezes, a qualidade de vida da pessoa. Então, precisa sim ser avaliado, porque às vezes uma coisa que começa simples, que às vezes é fácil de resolver, a gente vai deixando de lado, vai deixando passar, e a coisa às vezes vai crescendo e vai virando um problema um pouco maior, que precisa às vezes de uma intervenção, de algum procedimento mais agressivo para poder ter uma resolução. Normalmente, quando chega a acontecer, eu já fiz, chega a acontecer a cirurgia, é porque já chegou a um nível muito elevado e já pode estar prejudicando a saúde do paciente? A cirurgia, no caso, a cirurgia da parte venosa, a cirurgia de varizes, né, é um procedimento muito realizado, né, talvez seja o procedimento das cirurgias, da cirurgia vascular a mais realizada, né, e muitas vezes a gente lança a mão desse tratamento cirúrgico, né, para fazer um controle adequado da doença. Às vezes as varizes chegam num estado em que o tratamento ideal realmente é você fazer a retirada daquelas veias doentes da circulação, para que dessa forma você consiga trazer um equilíbrio ali da circulação melhor. Uma grande parte dos pacientes acaba tendo que fazer alguma intervenção, seja uma intervenção maior ou menor, de um porte um pouco maior, outros menores, mas é uma parcela significativa. O senhor falou o nome do monstro para as mulheres, varize.
É aquela coisinha feia que fica na nossa perna, aquela coisinha roxa, aquela linhazinha ou fina ou ela fica grossa e fica alta. O que exatamente está acontecendo ali quando essa varize está aparecendo, hein, doutor? As varizes são dilatações, né? São segmentos venosos, né? Ou seja, vasos ali, que por algum motivo, geralmente, tem várias teorias para isso, mas geralmente é uma doença degenerativa na parede desse vaso, que ele perde aquela sua força de elasticidade, aquela sua característica de complacência. Então, ela vai progressivamente se dilatando. Então, a doença varicose é uma doença que você tem uma dilatação dessas veias, e dependendo de onde é essa veia, de onde ela está localizada, qual é a origem dela, ela pode se manifestar de formas diferentes e também clinicamente se apresentar de formas diferentes. É feio, incomoda, a gente não gosta. Agora conta, dá para tirar tudo? É possível. O tratamento da doença, da doença varicosa, ele tem um leque muito grande, e esse leque está relacionado também com o tipo de variz a ser tratada. É possível você fazer um tratamento com um resultado tanto funcional quanto estético muito satisfatório, né? De forma que toda veia doente é passível, a princípio, de ser tratada assim. Então, existem hoje os tratamentos, eles são tratamentos individualizados, né? É feito todo um preparo e um planejamento para você tratar, mas sim, o tratamento melhora bastante hoje em dia. Agora, doutor, aquela agulhinha maldita, vamos lá, eu já fiz, tem um monte aqui que já passou dos 50 que já fez também. Aquela agulhinha incomoda. Ainda é o tratamento que tem? Hoje, fala para mim que já tem coisas revolucionárias. A escleroterapia, que é um nome genérico que a gente usa para o tratamento aí dessas telangiectasias, que são esses vasinhos superficiais, aquelas famosas aranhas, né, vasculares. Hoje a gente tem várias formas de tratar aquilo ali. A forma mais comum, mais popular que a gente tem visto, que é feito não só aqui no Brasil, mas pelo mundo, realmente é aquela escleroterapia química, que é aquela que a gente faz com a agulhinha, né? Tem vários tipos de substâncias diferentes que a gente pode usar, e isso vai variar de acordo com o tipo de variz que o paciente possui, mas hoje também tem as formas de tratar sem aquelas agulhinhas, que aí, no caso, o mais assim, que está em voga é o laser transdérmico, né? Em vez da gente fazer aquela injeção no vasinho, a gente usa um aparelho, é um aparelho que emite um laser, né? Um pulso de laser em cima daquelas veias, e você dispensa o uso de agulha, né? Você faz no próprio consultório, né? Sem ter necessidade de nenhum procedimento mais agressivo, e é um resultado muito bom também. Tem gente que fala que tá tudo bem, não sente nada, mas quando viaja é um sofrimento. Por que isso acontece? A gente tem que observar o que é que acontece na viagem. Se você parar para observar, o que a gente mais faz durante uma viagem de avião, entre as causas ali da situação do voo, que mais contribui com isso daí é a falta de mobilidade. Tem um tempo ali que a gente, ou cada ser humano, cada indivíduo tem o seu tempo. Ou assim, acima de tantas horas é prejudicial, ou não. Cada um tem realmente o seu tempo ali de Bom, repouso que fica isso aí já, a partir de 1h30, 2 horas de viagem, já faz muita diferença, né? A pessoa ter ficado esse período todo sem se movimentar, né? Sem movimentar as pernas, no caso. o uso daquelas meias de alta compressão, média, o que ajuda? A taxa de compressão que ela produz, né? O tipo de material com que ela é feita e o modelo da meia. Por exemplo, o modelo eu digo no sentido se é uma meia de panturrilha, se é uma meia de coxa, se é uma meia calça, né? Todos esses 3 fatores vão interferir, de certa forma, para o que a gente está querendo. Então, a indicação de meia, ela tem que ser feita pelo angiologista justamente por isso. Porque a meia, ela é praticamente como um medicamento, praticamente. Ela faz muita diferença, e uma meia
inadequado, ou você estiver usando uma meia com a taxa de compressão errada ou de um modelo errado, às vezes você não só não traz um benefício, mas às vezes pode até piorar algumas situações. Então, Na é verdade, muito o uso da importante essa meia, avaliação. pelo que o senhor está falando, o uso da meia realmente é um medicamento quase, né? Exatamente. A meia é um tratamento que a gente chama de elastocompressão. Então, é uma terapia. Gravidez, no caso de nós, mulheres, excesso de peso, aí já falando para todo mundo, mas vamos primeiro falar da gravidez. Na gravidez é um problema, né? Na gravidez, a gente tem 3 situações básicas ali que vão atrapalhar aí, de certa forma, o sistema circulatório, o sistema venoso de uma pessoa. Na gestação, para começar, existe um ganho de peso inevitável, né? E esse ganho de peso, ele é rápido. Às vezes, algumas pacientes, elas podem ganhar até mais de 20 quilos, às vezes 30 quilos, né? Mas existe um ganho mínimo da gestação que é em torno de 9 a 10 quilos. Então, é o mínimo que uma paciente vai ganhar em 9 meses. Então, é um ganho de peso rápido, né? Os hormônios femininos, né, na gestação, eles aumentam de uma forma considerável e durante toda a gestação. Isso é fundamental para manter a gestação, né? Não só para manter, mas para preparar o corpo feminino para a segunda parte, que vai ser depois do parto, a questão da amamentação e tudo mais. Aquele inchaço da gestação que a grávida sente principalmente no final, ali no terceiro trimestre, mas ele incorre praticamente em todo o período gestacional, que está relacionado a uma certa retenção de líquido que acontece nesse período gestacional. Também está relacionado algumas questões hormonais, né, algumas questões de readaptação, mas esse edema também contribui no sistema circulatório, sim. Então, você tem 3 fatores aí atrapalhando um pouquinho. Quer ver como o senhor vai falar menos fatores agora? Obesidade, de um modo geral, que pode vir a cometer homens e mulheres. O senhor não vai falar 3 riscos graves, quer ver? Porque, gente, mulher, a gravidez é complicado. É verdade. Na gestação, esses fatores aí você não tem muito como contornar. É claro que uma gestação em que você mantém um padrão de atividade física e uma vida ativa vai ajudar bastante aí no sistema circulatório, até com prevenção de certas complicações, né? Agora, com a questão da obesidade, a obesidade fora do período gestacional, né? A obesidade primária, seja ela primária ou seja ela secundária, alguma outra doença, né? Ela contribui, assim, ela atrapalha demais o sistema circulatório, não só pela essa sobrecarga no sistema venoso, mas, às vezes, quando a obesidade vem acompanhada de outros problemas, como, por exemplo, o colesterol alto, os triglicéridos elevados, você começa também a ter alguns outros problemas um pouco mais sérios, né? Que você pode começar a ter deposição de gordura nas artérias, né? Você pode ter, eventualmente, formações de placas, né? E você pode também ter problemas na circulação arterial, né? E aí aumenta o risco de várias outras doenças aí graves. O senhor falou agora dessa questão arterial. E isso também, pelo que eu vejo, o angiologista e o cardiologista, nesse caso, estão próximos, né? Sim, o trabalho do cardiologista, ele se complementa, né, um pouco com o do angiologista e vice-versa, né? A gente são os parceiros aí. São 2 especialidades médicas que trabalham no sistema circulatório, né? Uma ajudando a outra, né? Então, quando você faz um acompanhamento, tanto com um cardiologista, tanto quanto com um angiologista, um vai ajudando o outro ali. Às vezes, você controlando uma doença circulatória do ponto de vista dos membros inferiores, da circulação periférica, você acaba controlando também fatores de risco para as doenças cardiológicas, né? Tudo interligado, né? O corpo, a mente, né? Tudo faz parte de um conjunto, né? Nós estamos falando dessa questão toda relacionada ao sistema circulatório, do trabalho do angiologista, tanto que é importante.
Tem uma idade que começa a prevalecer mais a necessidade de ir ao angiologista? Será que é depois que a gente passa dos 50? Olha, isso aí é uma coisa que a gente não tem uma coisa muito certa para falar, porque depende muito da doença, depende muito do paciente. A maioria das doenças cardiovasculares vão se manifestar realmente a partir dos 35 anos. Mas existem algumas doenças aí que já se manifestam, às vezes, na infância mesmo, às vezes começa a se manifestar na adolescência, né? A gente considera o seguinte, como as doenças vão cada vez aumentando a sua prevalência assim que vai passando a idade, a partir de uns 40, 45 anos, vale a pena fazer uma consulta vascular. Pelo menos uma consulta de check-up, né? Quando o paciente não tem nenhum sintoma, né? Quando a gente fala assim, eu fiz, tirei ali os meus vasinhos, sequei os vasinhos, e eles voltaram. Eles voltam? Isso aí é uma queixa muito comum, tá? E muito recorrente. Isso aí é quase que um mito. Eu já vi muita paciente dizer assim, eu me desanimo de tratar porque dizem que volta e tudo, né? A gente tem que ver dois fatores para a gente poder entender isso. O primeiro fator é relacionado à própria doença, né? A doença varicosa e as varizes dos membros inferiores, ela tem várias matizes aí, vários graus, né, de envolvimento. Mas a origem da doença, em mais de 80% das vezes, está relacionada ao fator genético. Então, uma coisa importante da gente saber é isso. Se tratando de uma doença genética, hoje ainda não existe um tratamento curativo. Com os estudos, a gente vê que tem várias situações, várias atuações que a gente pode fazer na vida para diminuir essa tendência, né? E hoje em dia, os que têm feito grande diferença é o controle do peso mesmo e a atividade física regular. Então, essa queixa de fazer a aplicação, fazer um tratamento das varizes e elas voltarem, elas podem, às vezes, na verdade, estar muito relacionada a isso. Às vezes, não é aquela veia que tratou que voltou. Na verdade, às vezes, você pode ter realmente tratado a variz e, com o passar do tempo, a pessoa desenvolveu novas varizes. Isso quando o tratamento foi adequado. Às vezes, se o tratamento também ele não deu certo, realmente, aí existe essa possibilidade da veia, entre aspas, voltar, né? Mas isso é uma minoria dos casos. Na grande maioria dos casos, o que ocorre, que a gente vê é isso. A pessoa trata as varizes, mas com o passar do tempo, é a progressão natural da doença. A pessoa vai desenvolvendo outras varizes, às vezes em outros lugares, às vezes em lugares próximos daquela que ela tratou previamente. A má circulação, problemas relacionados a essa questão do sistema circulatório, pode atingir também membros superiores? Sim. A gente fala muito nos membros inferiores, até por questões anatômicas, né, questões fisiológicas, isso incide muito mais, né, nos membros inferiores do que nos membros superiores. Mas existem algumas condições, algumas situações que podem fazer uma geração de doenças aí circulatórias nos membros superiores também. O tratamento de um câncer de mama, às vezes, por exemplo, em que você tem que fazer aquela cirurgia para a retirada da mama. E é muito comum, às vezes, o paciente, depois que faz aquela linfadenectomia, ou seja, que é a retirada das vias linfáticas ali da axila, né, que é o esvaziamento, que faz parte do tratamento, o paciente evolui com aquela insuficiência linfática e, às vezes, também venosa do membro superior. Ou seja, o braço vai ficar com aquele braço mais inchado, né, e tudo mais. Uma causa, às vezes, de você ter uma insuficiência venosa no membro superior é decorrente de uma trombose que acontece, né? A trombose é uma formação de coágulo no sistema circulatório, no sistema venoso ou no sistema arterial, mas na maioria das vezes é no sistema venoso, que pode acontecer virtualmente em qualquer parte do corpo. Agora vamos falar de um mito ou fato. Massagem ajuda nessa questão do sistema circulatório? Ajuda mesmo na circulação? A gente fala muito de massagem e tudo, né? Com relação ao sistema circulatório. O que a massagem faz ali? Você, naquele tratamento mecânico ali, você está estimulando, né, várias estruturas ali do membro, né? E isso realmente pode, sim, ativar o sistema
venoso, de certa forma, talvez até mais um pouco o sistema linfático do que o sistema venoso. Às vezes ele é um pouco menos desenvolvido, as massagens às vezes ajudam bastante, né? E isso pode realmente ajudar, contribuir. É claro que para cada doença a massagem pode ou não ajudar, né? Doutor Marcos, fora ir pelo menos uma vez aí fazer um check-up, depois dos 45, uma vez por ano fazer um check-up, quem não está sentindo nada, quem está sentindo realmente fazer uma consulta, quais são os seus conselhos para a gente viver bem, chegar bem aos 50 e quem já passou dele, continuar bem? A gente tem que pensar em trabalhar a questão física, mas também a questão mental, né? A gente ter uma vida ativa não só da ponto de vista de fazer atividade física, né, de controlar o peso, mas também de sempre estar com a mente trabalhando, estudando, descobrindo coisas novas, aprendendo uma coisa diferente, né? Alguma coisa que estimule a gente também, a nossa mente a estar sempre funcionando, né? E fazendo dessa forma, né, sempre buscando esse equilíbrio em tudo na vida, a gente consegue chegar assim com uma situação muito boa para chegar e começar a viver a melhor parte, né, da vida. Que delícia conversar com o senhor, doutor Marcos. Muito obrigada por vir aqui no nosso canal e dar esses esclarecimentos todos desse monstro da varize e todas essas questões que a gente precisa ficar atento para ter um bom sistema circulatório, tudo funcionando direitinho. Eu que agradeço a oportunidade e estamos sempre à disposição. Eu sempre falo isso, doutor. Quem não passou dos 50, que passe bem, porque nós já estamos passando. Obrigada, doutor, por vir aqui. Tá joia, tudo de bom. Um abraço. Muito obrigado. Que bom esse bate-papo, né? Pelo menos a gente já sabe que tem outras soluções ali além das agulhinhas. E é hora de se inscrever no canal se ainda não está inscrito. Não acredito que você ainda não se inscreveu, gente. Vai lá, ativa o sininho para você ficar recebendo as notificações e ficar por dentro de todos os nossos bate-papos que acontecem de segunda a sexta, sempre depois das 6 horas da tarde. Você também me encontra nas redes sociais, no Instagram, @Madeleine Machado com Y. Eu te espero amanhã para mais um bate-papo delicioso como esse. Beijo, gente. Até amanhã.